eu sou a Agatha Clemente Gonçalves, sou aluna do curso de Museologia e estou no segundo ano de pesquisa com a temática da representação do corpo negro nos espaços museológicos ou nos museus ou na museologia, sob orientação da professora Ângela Aparecida Donini. Essa pesquisa ela se iniciou a partir do caso ocorrido com a Sarah Baartman, uma mulher africana que teve seus restos mortais colocados em exposição em Paris, no Museu do Homem, até 1974, e saiu de lá sob a intervenção de Nelson Mandela. As atividades nesse segundo ano de pesquisa se concentram na leitura e fichamentos de texto. E a visita de 2 dos 3 museus selecionados não puderam ser realizadas presencialmente, por conta da pandemia, sendo substituídas por levantamentos de informações nos sites e nos catálogos de exposições. E também, principalmente, na participação de lives online, na escuta de podcasts, para poder eu estar trazendo todo esse relatório. Bem, um dos temas que integrou a revisão bibliográfica foi a plantação cognitiva de J. Mombassa, que retrata a objetificação do corpo preto no marco do capital cultural. E que, do ponto de vista de certas instituições, a explosão de arte e pensamento negros anticoloniais seja referido como uma tendência de mercado. Nesse sentido, termos como queer, negritude, desconstrução e descolonização são apropriados para que haja uma negociação de moeda de troca e logo uma certa valorização de posições marginalizadas pelo sistema de arte. Embora vinculados à prática de descolonização, ainda nos categorizam e nos separam como frutos de um produto que, de certo modo, caminham para um recentramento do valor como mediadores de nossas vidas. E aí agora eu vou correlacionar esses 3 museus, lembrando que o Museu do Samba está substituindo o Museu do Amanhã. E ano passado, na minha apresentação, eu expliquei por quê. Porque o Museu do Amanhã não fala nada sobre o corpo preto e ele está localizado numa região que dizimou milhares de indígenas que aqui viviam antes e também onde muitos corpos de pessoas pretas que não resistiram às viagens foram jogadas. Bem, Instituto dos Pretos Novos. Foi possível visitar um museu ano passado, no final de 2019, e conhecer um projeto chamado Circuito Herança Africana, que foi criado em 2016, e ele é realizado por guias voluntários com curso de capacitação, e ele tem um forte propósito de promover e fortalecer a educação patrimonial dos seus participantes. Esse percurso dura em média 2h30, dependendo da dinâmica dos participantes. Bem, eu escolhi esse museu porque, além de se localizar numa região que carrega muitas marcas históricas dos primeiros homens e mulheres que foram trazidos, sequestrados e escravizados, e ele também expõe um corpo de uma mulher africana, que é Josefina Baquita. Ela teve esse nome batizado e, apesar de diferentes contextos, mas não ignorando os ideais políticos e processos que muito contribuem para reafirmar e apontar a escravidão em uma problemática atualizada. Mas, ainda assim, deixem aberto o porquê, de fato, corpos de pessoas que sofreram e morreram de forma desumanizada ainda são vistas como um objeto de pesquisa nas instituições. O Instituto é um dos museus que mais estabeleceu uma dinâmica online com seu público. Inclusive, antes da quarentena, ele já estava fazendo muito tempo mesmo postagens interativas, informacionais e politizadas, que vão desde a curadoria e também informações sobre educação patrimonial, memória, cultura e direitos humanos. Foi desenvolvido nesse período, em formato das redes sociais, uma reconstituição em 3D do fóssil da africana Josefina Baquita, feita pela equipe do programa de pós-graduação da UFRJ, sob orientação da professora Antônia Lessa.
E aí eles fizeram uma série chamada Memórias e Enraizamento, que conta a história de toda a trajetória do museu. E o último episódio, que conta com 3 convidados: Dr. Júlio César, que é um professor historiador e fundador do IPN, Marcelo Monteiro, fundador do IPN e professor. Também é necessário ressaltar que ambos são homens pretos. E também Mercedes Guimarães, presidenta fundadora do IPN. Nesse episódio, a Mercedes relata o descaso e negligência da Prefeitura do Rio de Janeiro em relação ao desenvolvimento do Instituto, desde sua descoberta, 9 anos depois disso, e que foi necessário buscar a intervenção do movimento negro e estudantes pesquisadores para que isso pudesse ser realizado, né? E cuidado também do espaço. E aí ela aponta que nessa época em que se articulava esses fundos, ela acreditava que não haveria mais racismo no Brasil. E aí, quando ela começou a ver de perto toda essa situação em relação ao espaço, ela mudou esse pensamento e o que lhe trouxe essa percepção foi que, mesmo com a importância histórica do lugar, havia uma negligência por parte da prefeitura e do IPHAN, que estava relacionada ao racismo institucional. E aí, ao passar essa fala para o professor Marcelo Monteiro, ele diz que, além da negligência do Estado e do IPHAN, já houveram questionamentos do movimento negro em relação à presença da família Guimarães sobre o território. E aí essa fala logo é reforçada pelo professor Júlio César com as seguintes palavras: uma das acusações mais injustas é o fato de ela, Mercedes, não ser negra e estar tocando essa história. Aí ele também diz sobre como o casal Guimarães, apesar de brancos, continuaram na luta da busca da valorização do IPN, e que se caísse nas mãos de outras pessoas, não teriam esse cuidado. Ele diz também, o Júlio, que em relação aos corpos que estão lá presentes, ele diz que é uma forma de não apagar e se esquecer do passado. E foi a mesma fala que a Rafaela Guimarães, que é filha do casal Guimarães, usou quando eu perguntei para ela na pesquisa sobre o porquê daqueles corpos estarem lá. Então ela usou essa mesma fala, que era para que não se esqueça do passado. Isso foi em 2018. E aí agora vamos para o Museu Histórico Nacional. Ele tem levado conteúdos diversos ao seu público por meio das redes sociais também. Como, por exemplo, um podcast organizado para trazer informações sobre o acervo, programação e discussão sobre o cotidiano das demandas relacionadas ao museu. Em outro episódio, intitulado O Rio no Acervo do Museu Histórico Nacional, são 2 historiadoras que são entrevistadas, a Aline Montenegro e a Isabel Lenzi. Elas atuam no núcleo de pesquisa do Arquivo Histórico do Museu Histórico Nacional. Aí é focado sobre como se iniciou o processo da reserva técnica do museu e as escolhas para interagir com o seu acervo, que foi feito a partir de doações. Também se faz menção a 11 itens que foram selecionados para o livro A História do Rio de Janeiro em 45 Objetos. E 4 desses autores são funcionários do museu. E aí, nesses objetos, foram escolhidos alguns que são a forma do Pão de Açúcar, uma terrina do século XIX, com a imagem de um castelo, né? A moeda Pacatão, a clave da execução de Tiradentes e a vitrine de 1922. Nada sobre a população negra foi mencionado para a contribuição dessa história do Rio de Janeiro. E ao falar o porquê dessas escolhas, uma das museólogas entrevistadas mencionou o fato da afetividade que algumas desses autores tinham em relação a esses objetos. No fim do episódio, foi mencionado novas pesquisas sobre a diáspora africana, que novas pesquisas sobre as diásporas africanas no Brasil estão passando por um processo, né? Peraí.
ela diz que, no final do episódio, que novas pesquisas sobre as diásporas africanas do Brasil, como a coleção do Candomblé, doada por uma pessoa do Rio de Janeiro, e o acervo do Museu das Remoções, um museu comunitário feito com vestígios arquitetônicos doados por moradores expulsos violentamente da Vila Autódromo, comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas por que não falou no livro? Por que não falou? Entendeu? Tem lá um negócio lá do Candomblé, não quis falar, não... Entendeu? 45 objetos. E aí? Enfim, Museu do Samba. O Museu do Samba também aderiu ao engajamento do seu público através das redes sociais. Mais do que isso, ele promoveu, além das rodas de samba e de conversas, pelo Facebook e Instagram, alguns cursos também foram ofertados e se propõe a pensar arte, política e patrimônio negro. Durante esse período todo, alguns dos cursos são pagos em tarifas de valor social para contribuir com a manutenção do espaço, e a sua agenda está fechada até novembro. O papel social da instituição vem sendo cumprido para que essa cultura não permaneça congelada durante esse processo de epidemia, mas que de alguma forma possa ser acessível e comunicada para aqueles que buscam consumi-la, seja pela forma de entretenimento, a oralidade dos antigos, dos novos sambistas que estão participando de eventos online, e também através de produções de material intelectual. E aí, os principais pontos positivos e negativos. Positivos. Algumas das lives eu pude entender melhor sobre a história das instituições de forma dinâmica e com olhar de espectador também. Negativo. Ruim. A ausência de pessoas pretas nas falas sobre o material cultural afro-brasileiro no Museu Histórico. No caso, isso em outras lives de contação de história promovidos no YouTube. E pouco acesso por vias online ao acervo no Museu do Samba. E a impossibilidade de ter feito essa visita técnica também nos espaços. E aí, para concluir, apesar dos esforços dos três museus em reafirmar a voz da população preta em sua cultura de bens tangíveis e intangíveis, duas dessas instituições ainda provêm a detenção e os domínios desses saberes centralizados pela mão branca. Um estudo dos pretos novos, apesar de muito contribuir com a produção de artistas e ter mediadores, diretores e educadores pretos, é gerido pela família Guimarães, pessoas brancas que detêm esse espaço, sem a preocupação de importar essa gestão também em suas falas, porque na maioria das vezes é sempre a família Guimarães que assume essa postura e, mano, representatividade importa, né? Sabe, não é só você botar sua carinha lá. Você pode estar lá auxiliando, mas o lugar de fala é das pessoas pretas. Porque nessa live ela fala, agora eu vou dar a voz. Ela fala assim, hoje vou dar esse gostinho pra ele falar. E ela tá falando com... Com o Marcelo. Ela fala assim, hoje eu vou dar esse gostinho pra ele falar. E aí, pô, eu vejo que só a Mercedes que dá essas entrevistas quando ela vai falar sobre o IPN. E, mano, minimamente esse lugar de fala não é dela. Ela só tem aquele espaço porque ela comprou e ela teve poder aquisitivo pra comprar, sabe? E tipo assim, não é o lugar de fala dela. Ela é só uma pessoa branca aliada que quer levar essa cultura pra frente. Não sei até onde o casal Guimarães tem noção disso. E também o Museu Histórico Nacional ele tem que ser motivado a negociar novas perspectivas de exposições e temáticas voltadas para a diáspora africana. Ele tem pensado isso, mas, por outro lado, ainda tem muito que se desconstruir no formato que essa programação atua. E é muito sobre o que o J. Mombassa fala. São discursos que eles compram para poder pensar novas perspectivas, só que ao mesmo tempo é uma forma também de centralizar e deter, né, essas falas e essas narrativas.
Então eles têm que estar pensando nesse formato deles aí e que essa programação atue para que as produções artísticas sejam pautadas e mediadas em seu papel social de representatividade, sabe? No lugar de se utilizar apenas como um produto de um sistema que detém o poder. E também de nos colocar em um lugar acomodado, né, pela mão branca. Então, tudo isso faz com que apontemos para as marcas coloniais que a estrutura museística moderna ocidental carrega em relação ao exotismo cultural em torno do corpo preto. É isso, fé!